Pessoal, mais uma vez, vamos compreender, não é, o sistema constitucional tributário. A partir de quê? De um conjunto de limitações ao poder de tributar. Nessas limitações, nós vamos extrair do texto da Constituição os princípios expressos. Olha bem o nome, princípios expressos. Eles estão que esculpidos no texto da Constituição. Então nós vamos extrair do texto, tá certo? Primeiro exemplo, princípio da legalidade. O princípio da legalidade tributária está expresso no artigo 150, inciso 2. No princípio da legalidade tributária, eu tenho que só quem pode criar tributo é lei, tá certo? Qual é a lei que a Constituição está dizendo que pode criar um tributo? É uma lei ordinária. Entretanto, pessoal, nós sabemos que a Constituição, em outros momentos, ela vai indicar lei complementar federal, criando os empréstimos compulsórios, que o tributo, chamado imposto sobre as grandes fortunas, só poderá ser criado através de uma lei complementar. Tá certo? E que os impostos da competência residual da União são também criados a partir de lei complementar. O que a gente não pode esquecer é que no Código Tributário Nacional, o artigo 97 também trata da legalidade. Ele está tratando da estrita legalidade. Tá certo? Porque ele vai mostrar toda a resolutibilidade de problemas que existem no direito tributário. Ele vai dizer que fato gerador tem que estar descrito em lei. Todas as hipóteses de incidência tributária, elas estão descritas em lei. Sujeito ativo, sujeito passivo, quem é obrigado a pagar o tributo, o tipo de obrigação principal, a obrigação acessória, tá certo? Lançamento de ofício, lançamento por declaração, tudo isso está descrito em lei. O crédito tributário, a suspensão do crédito tributário, a extinção do crédito tributário, tudo isso está descrito em lei. Então a gente obedece o quê? Princípio da legalidade e princípio da estrita legalidade. Um outro princípio que a gente vai pontuar é princípio da igualdade tributária, aonde eu vou extrair do texto da Constituição o princípio da igualdade tributária, do artigo 150, inciso 2, tá certo? Eu vou extrair que, se nós estamos numa democracia, não é para existir nenhum tipo de privilégio, que nós chamamos até de privilégios odiosos. Todos estão sob a guarda da Constituição, tá certo? Então, a tributação, ela tem que ser uma tributação legal, racional, burocrática, que obedeça à isonomia. Nós não estamos mais no estado absoluto, nem no estado feudal, que o Marquês de Pombal criava tributos, né, na medida que atende às necessidades de Portugal, sem passar por um sistema constitucional, sem obedecer
o sistema constitucional e o parlamento. Nós estamos num Estado democrático de direito. Então, nosso sistema constitucional tributário, ele foi elaborado a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte e foi priorizado dentro do sistema, né, a igualdade. O próximo princípio é o princípio da capacidade contributiva. Nós encontramos esse princípio expresso no artigo 145, parágrafo 1º, o princípio da capacidade contributiva. Bullos diz o seguinte: segundo o princípio da capacidade contributiva ou da personalização tributária, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos. Tá certo? Então, nós vamos perceber isso aqui no IPTU, nós vamos perceber no imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Outro princípio que a gente extrai do artigo 150, inciso 3º, na linha A, é o princípio da irretroatividade de lei tributária. O Adilo Mengo sintetiza isso dizendo assim: consoante o princípio da irretroatividade da lei tributária ou da prévia definição legal do fato gerador, é proibido os entes federativos cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Tá certo? Desse modo, tanto a União como os Estados-membros, como o Distrito Federal e os municípios não vão poder criar uma lei, dentro desta lei, criar um tributo e exigir que seja pago o tributo sobre fatos geradores que ocorreram antes da publicação da lei. Tá certo? Isso é um escudo, uma proteção contra, né, algo que pode ser muito, esse Estado pode ser muito leviatã nesse sentido. O princípio da anterioridade tributária está esculpido no artigo 150, no inciso 3º, na linha B. Segundo o princípio da anterioridade tributária, é proibido à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, esse princípio é fundamental para que nem os estados, nem a União, nem o Distrito Federal, nem os municípios cobrem tributo no mesmo exercício financeiro em que a lei foi criada. Tá certo? Então, só serão cobrados a partir de 1º de janeiro do próximo exercício financeiro. É uma proteção ao cidadão. O outro princípio que a gente vai extrair é o princípio da carência tributária. Alguns chamam anterioridade nonagesimal, alguns chamam a noventena.
Alguns autores preferem a palavra carência. Pelo princípio da carência tributária, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aprovou. O prazo da carência é de 90 dias. O próximo princípio é o princípio da proibição do confisco, que está esculpido no artigo 150, inciso 4. De acordo com esse princípio, o princípio da proibição do confisco constitui uma causa das imunidades tributárias. É defeso à União, aos Estados e aos municípios e ao Distrito Federal, pois utilizar tributo com efeito confiscatório. Lembrando que o Estado absoluto, que o Estado feudal utilizava o confisco. Vocês podem ver que todos os problemas no Brasil com relação à tributação, desde Felipe dos Santos, Tiradentes, o confisco estava presente na atuação tributária do Estado português. Para vocês verem também a questão do confisco, assistam também um filmezinho que é O Conde de Monte Cristo, que retrata também o Estado, através de sua tecnoburocracia, efetivando o confisco. Outro princípio que a gente extrai da Constituição é o princípio da liberdade de tráfego, do artigo 150, inciso 5º. Pelo princípio da liberdade de tráfego, que também constitui uma das causas de imunidade, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvo a cobrança do pedágio. Pedágio não é tributo. Pedágio, do ponto de vista do candelabro constitucional, é um preço público e não um tributo. Tá certo? Lembrando que a liberdade de tráfego, ela vem também das outras liberdades que estão esculpidas no artigo 5º. No Estado autoritário, no Estado absoluto, no Estado feudal, não existia essa liberdade. E para existir, você tinha que pagar taxas, né? No deslocamento de um feudo para outro, de um condado para outro, as pessoas tinham que se submeter ao pagamento de taxas. Então, nenhum Estado da Federação, nenhum município da Federação poderá criar taxas nesse sentido.